E nessa noite eu quero conversar com vocês, nós que estamos presentes aqui, aqueles que nos acompanham de casa, sobre o tema tratamento de choque. Tratamento de choque. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 17. E depois o verso de número 10 do capítulo 2. Jonas 1, 17, depois capítulo 2, verso 10. Amém? Os irmãos acharam? Jonas 1, 17 diz assim para nós: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora o verso de número 10 do capítulo 2. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Deus. Obrigado, Deus, por elevar os nossos corações diante do Senhor com esses louvores, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque esse lugar, ó Pai, é uma casa, ó Pai, de adoração e uma casa de oração ao Senhor, Deus. Obrigado porque é aqui, ó Deus, que o Senhor renova as nossas forças, o Senhor nos enche de esperança e o Senhor nos faz, ó Pai, ter vida, ó Pai, e vontade de continuar nessa caminhada. Agora, quando estamos diante da Tua palavra, Deus, com ensinos tão preciosos para a nossa vida, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra, mais do que um estudo, Deus, seja algo, Pai, que possa mudar as nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, com a sua Bíblia aberta, eu quero conversar com vocês sobre esse tema que parece chocante só no título, mas também você vai perceber que toda essa trajetória desse profeta, nesse bloco, nesse particular versículos, também parece muito chocante para a nossa realidade. Os irmãos sabem que uma das coisas mais complicadas da nossa existência, da nossa realidade na vida desse mundo, é quando nós estamos com o coração obstinado, com o coração inclinado, coração desejoso, com o coração querendo realizar algo, querendo fazer algo, querendo possuir alguma coisa. E mais do que isso, esse desejo de querer fazer algo, por mais que a gente tenha consciência que muitas das vezes está errado, não é o caminho certo, não é a coisa certa, não é por aí que nós devemos seguir, infelizmente nós nos deparamos com a realidade de um desejo que fala muito mais do que a nossa mente, de um desejo que fala muito mais do que a nossa consciência, de um desejo que fala muito mais do que a nossa razão. E por esse desejo gritar tanto dentro de nós, às vezes a gente não para medir as consequências daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós ansiamos. O grande problema, meus irmãos, do coração obstinado é que, para que ele volte à sua sensatez, para que ele volte para a sua reflexão normal, para que ele volte para o seu estado de lucidez, muitas das vezes algo significativo e chocante precisa acontecer, para que a pessoa acorde, para que a pessoa desperte, para que a pessoa tenha noção do caminho que ela está seguindo. Quando a gente vai olhar para a história da Bíblia e da Palavra de Deus, nós vamos observar, por exemplo, o filho pródigo, que desejou ir para longe da casa do seu pai, para uma terra distante, mas para que ele caísse em si, para que ele voltasse à normalidade da sua consciência, aquele rapaz precisou parar dentro de um chiqueiro. Mas quando nós olhamos ainda a palavra de Deus, o povo de Israel, que Deus, desde o começo, havia dito que era um povo obstinado de coração, precisou andar durante 40 anos no deserto, mas mesmo assim não adiantou para que eles acordassem
da obstinação do seu coração. E por último, dentro dessa realidade de obstinação na Bíblia, existe aquele que nós chamamos do pai da paz, Absalão, que com o seu coração obstinado desejou tomar o trono do seu pai, a custo de sacrificar vidas, conceitos, valores, e aquele homem obstinado terminou preso numa árvore e com vários furos de flecha no seu corpo. Porque um coração obstinado sempre leva nossas vidas para consequências tristes e muitas das vezes desastrosas para as nossas vidas. Vocês estão comigo? Amém? E esse texto que nós acabamos de ler, esses textos que nós acabamos de ler, eles vão mostrar para nós o profeta Jonas provando do amargo sabor das suas decisões, dos seus ideais, da sua desobediência. E esse profeta tendo que passar por um tratamento de choque, um tratamento difícil e complicado da vida dele, para que ele pudesse acordar e entender o caminho que ele deveria tomar. E sendo assim, meus irmãos, o que esse texto, esses 2 versículos que nós lemos aqui nessa noite tem para nos ensinar, para pautar as nossas vidas? E a primeira coisa que eu quero considerar com vocês, com a sua Bíblia aberta, é que o grande peixe, esse peixe tão famoso, esse peixe tão falado, esse peixe tão discutido nesse livro do profeta Jonas, ele foi um sinal do juízo de Deus sobre a vida do profeta. Vou ler mais uma vez o verso de número 17, que diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse a Jonas. Os irmãos sabem que na semana passada nós observamos que Jonas, ele foi jogado no mar. Ele foi jogado no mar com o objetivo de que aquela tempestade se acalmasse, que aquela tempestade viesse a cessar. Os marinheiros já tinham jogado a carga do navio, eles já tinham tentado remar, mas nada fazia com que a tempestade cessasse. Até que o profeta Jonas disse para eles: me joguem no mar, porque a partir disso, a partir desse momento, a partir do momento que eu for jogado no mar, a tempestade irá cessar. Mas, meus irmãos, o triste de tudo isso é que quando nós observamos a vida desse profeta, e principalmente nesse momento em que ele é jogado no mar e é devorado por um peixe, mostrando para nós, meus irmãos, que toda a fuga da vontade de Deus só nos leva para baixo. Todas as vezes que nós fugimos da vontade de Deus, nós vamos para baixo. Jonas decidiu desobedecer a vontade de Deus, desceu ao porto de Jope. Depois ele desceu ao porão do navio, depois ele desceu aos profundezas do mar, e agora ele desce para as entranhas daquele peixe. Porque todas as vezes que nós incorremos em desobediência da vontade de Deus, aquilo que sobra a nós, aquilo que resta a nós, aquilo que fica para nós é tão somente descer, cair e afundar. Mas se você observar comigo ainda dentro desse ponto, isso aqui é muito sério, meus irmãos. O maior perigo da nossa vida é quando Deus concede a nós aquilo que o nosso coração deseja fora da vontade dele. Deu para entender essa realidade? Algo mais perigoso para nós nessa vida é quando Deus concede a cada um de nós aquilo que o nosso coração deseja fora da vontade dele. Porque qual era o maior desejo da vida de Jonas? Fugir da presença de Deus. Era o maior desejo dele sair, sumir, desaparecer da vontade de Deus. Tanto que ele pegou um navio para Tarsis, o lugar mais longe do mundo conhecido daquela época. E Deus deu a Jonas aquilo que ele queria. Jonas foi parar no fundo do mar. E do fundo do mar ele foi parar no ventre do peixe. Um sinal evidente de que Jonas nunca mais estaria diante da presença de Deus. No tempo de Jonas,
existia uma ideia de que 3 dias era o tempo suficiente de uma pessoa sair do nosso plano de vida terreno e ir para o inferno, ir para o Sheol. Nós nunca nos perguntamos por que 3 dias? Por que exatamente 3 dias foram o tempo que Jonas teve que ficar no ventre daquele peixe? Era só para ele meditar, só para ele refletir? Porque era uma ideia comum de que 3 dias era suficiente para constatar que uma pessoa de fato havia morrido. Então Jonas, nesse momento, simbolicamente experimentou a morte. E o que é a morte, meus irmãos? É viver afastado da presença de Deus, para aqueles que não servem a Deus. Vamos fazer uma recapitulação aqui? Enquanto Abraão andava com Isaac para o lugar de sacrifício, onde ele deveria tirar a vida do filho dele, quanto tempo que eles caminharam? 3 dias. Jesus demorou quanto tempo para ir atender Lázaro, ou as irmãs de Lázaro, quando esse havia morrido? Mais de 3 dias. Quanto tempo Jesus passou, ou quanto tempo levou para que Jesus ressuscitasse? 3 dias, mostrando para nós que era uma ideia comum, de que 3 dias era o suficiente para constatar que uma pessoa havia morrido. Então, o texto está dizendo para nós que Jonas experimentou simbolicamente a morte, simbolicamente viver afastado daquilo que ele mais desejava, a presença de Deus, mostrando para mim e para você, meus irmãos, como é perigoso Deus dá para nós aquilo que o nosso coração deseja fora da vontade dele. Mas a segunda coisa que eu quero destacar com os irmãos nessa noite, nesse nosso estudo, é que o peixe era um instrumento de quebrantamento na vida do profeta. Não só um instrumento de juízo, mas um instrumento também de quebrantamento da vida dele. Olha o verso de número 1 do capítulo 2. Diz assim para nós: então Jonas, do ventre do peixe, fez o que, meus irmãos? Reclamou, murmurou, ficou chateado, desobedeceu a Deus ainda dentro do ventre do peixe. Não. O texto vai mostrar para nós que Jonas orou no ventre do peixe ao Senhor seu Deus e disse. Ou seja, perceba comigo que até aqui nos nossos estudos, qual foi a vez que Jonas orou? Qual foi o momento que Jonas falou com Deus? Qual foi o momento que Jonas dirigiu a palavra a Deus? Mas ele precisou enfrentar aquele momento de angústia, de dificuldade, de provação, momento no qual ele não estava conseguindo lidar para que ele pudesse orar a Deus, falar com Deus. Nos ensinando uma lição preciosa nessa noite, meus irmãos. Somente quando nós chegamos no fundo do poço é que nós aprendemos a depender de Deus. Somente quando a gente chega lá embaixo, lá no fundo, lá onde não há mais esperança, que a gente começa a lembrar que tem um Deus sobre as nossas vidas, que tem um Deus que nos sustenta, que tem um Deus que nos fortalece, como nós vimos domingo de manhã. Existe uma lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas. A gente só percebe que Deus é tudo para nós quando Deus é tudo que nós temos. Enquanto nós tivermos recursos, enquanto a gente achar que existe alguma coisa que pode nos ajudar a trilhar a vida nesse mundo, há algo que a gente pode se agarrar nesse mundo que não seja Deus, a gente vai tocar a vida. Mas no momento que nós percebemos que Deus é a única coisa que nós temos nesse mundo, para nos sustentar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, a gente vai aprender a dar valor àquele que está conosco. Jonas precisou perder tudo para que ele começasse a depender de Deus. Mas uma coisa dentro desse ponto que eu quero destacar também é que havia uma falha no caráter desse profeta que ele não conseguia notar enquanto tudo estava bem na vida dele. Todos os planos dele, até a tempestade chegar, estavam dando certo.
A fuga, o navio, o dinheiro certo para comprar a passagem, o lugar no navio para ele dormir. Até aí tudo estava dando certo para ele. Ele não, mesmo desobedecendo, isso aqui é sério, meus irmãos, mesmo desobedecendo a Deus, ele não conseguia enxergar a falha do caráter dele. Mas ele precisou enfrentar uma tempestade turbulenta, entrar no fundo daquele mar, entrar no ventre do peixe, para ele ver que existiam defeitos no caráter dele que precisavam ser ajustados, trazendo uma lição preciosa para nós também. Muitos sucessos, meus irmãos, só são construídos mediante alguns fracassos. Isso é forte. Alguns sucessos são construídos mediante alguns fracassos. Quer ver um exemplo? Quem lembra da história de Jacó? Quando você começa ali a ler a história de Jacó, você poderia dizer que Jacó se tornaria o homem que ele se tornou? Se a gente começar a olhar a história de Jacó, sem saber aquilo que vai acontecer lá na frente, lendo a Bíblia pela primeira vez, você vai observar toda aquela trama, todo aquele engano, você vai dizer, não, esse homem se tornará Israel, o homem de Deus? Não, meus irmãos. Mas Jacó precisou passar dificuldades na casa do seu sogro, enfrentar lutas e enganos na casa do seu sogro, voltar para casa depois de anos com medo no seu coração de que seu irmão iria tirar a vida dele. Ele precisou passar por toda essa pressão para que Deus moldasse o caráter dele. Muitas das vezes a gente precisa enfrentar algumas pressões em nossas vidas, para Deus moldar o nosso caráter e nos fazer enxergar coisas que a gente não estava vendo, coisas que nós não estávamos observando. Abraão, José, Davi, Elias, Pedro, todos esses homens se tornaram líderes exemplares depois do fracasso, depois da queda, depois de ter que enfrentar quem eles verdadeiramente eram, ou seja, pessoas dependentes da graça de Deus. Enquanto eles se achavam, Deus não conseguiu trabalhar no coração deles, mas depois que eles desceram, de fato eles conseguiram subir de forma muito mais proveitosa para o reino de Deus. Aonde é que eu quero chegar? É que muitas das vezes, meus irmãos, a gente precisa descer para conseguir subir. Muitas das vezes a gente precisa recuar para conseguir avançar. Quem já teve estilingue aqui? Não sei se aqui é o nome, é estilingue, né? Para que o estilingue pegue impulso, você precisa fazer o que com ele? Puxar para trás, né? Então, muitas das vezes a gente precisa recuar, não de forma covarde, mas recuar para pegar impulso, para ir para frente com muito mais intensidade. Com muito mais intensidade. Mas a terceira coisa que eu quero destacar aqui, para nós nessa noite, é que esse peixe também era um instrumento de recomeço na vida de Jonas. Olha o verso de número 10, do capítulo 2, mais uma vez. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas aonde? Aonde? Então o homem que estava no fundo do mar, depois estava no ventre do peixe, agora foi vomitado na terra, e vomitado na terra de Nínive, aonde ele deveria ir, aonde ele deveria estar. Observe comigo que o peixe, ele estava no lugar certo, na hora certa, e mais do que isso, com o apetite certo, porque ele precisava devorar aquele homem. Então o peixe, ele chega na vida de Jonas como um instrumento de recomeço. Não poucas vezes, meus irmãos, a gente tem que enfrentar ventos contrários em nossas vidas, para que Deus nos ajude a acertar a rota, a acertar o caminho, a acertar a direção. Às vezes você está passando por luta, dificuldade, problemas, intensidades complicadas demais, pressões difíceis demais, você está falando, meu Deus, o meu barco vai afundar.
Mas por muitas das vezes tudo isso vem nas nossas vidas tão somente para ajudar a cada um de nós a acertar a rota, a acertar o foco, a acertar as prioridades. Então esse peixe, ele vem na vida de Jonas como uma coisa difícil no primeiro momento, mas uma coisa que vai colocar ele no caminho certo, no lugar certo, aonde ele deveria estar desde quando Deus falou com ele pela primeira vez. Então qual que é a lição que nós tiramos aqui? Aproveite os momentos difíceis da sua vida para acertar a rota. Aproveite os momentos complicados da sua vida para direcionar a sua vida para o lugar certo. Pegue as tribulações que têm acontecido com você e use elas como instrumento para te aproximar de Deus. Para que Deus direcione você para o caminho que Ele quer para a sua vida. Mas em quarto lugar, quarto ponto da nossa reflexão nessa noite, é que o peixe, esse grande peixe, era um sinal da misericórdia de Deus para aquele que não merecia. Esse grande peixe era um sinal da misericórdia de Deus para aquele que não merecia. Porque vamos pensar aqui, até hoje quando a gente lia a Bíblia e ouvia falar que Jonas foi devorado pelo peixe, a gente pensava como o quê? Juízo. O juízo de Deus veio sobre a vida do profeta. Mas quando a gente para e sai um pouco da caixinha e olha com uma outra perspectiva, esse peixe foi sinal de misericórdia, porque ele não abocanhou o profeta logo quando ele foi jogado no mar, mas ele abocanhou o profeta quando esse estava no fundo do mar. Nós vamos ver semana que vem na oração dele. Então Jonas estava desesperado, clamando a Deus no seu coração, quando o peixe veio e tirou ele da profundeza, como um sinal de misericórdia da parte de Deus. Misericórdia para uma pessoa que não merecia. E por que ele não merecia misericórdia? Porque ele era um homem obstinado, um homem desobediente, um homem sem compaixão. Jonas, ele não merecia misericórdia, mas precisava aprender o que é necessitar dela. Porque preste atenção, igreja, aqui comigo. Como você vai demonstrar misericórdia para alguém se você nunca recebeu? Como você vai ser gracioso com alguém se você nunca recebeu essa graça? E diante disso, antes de ser um instrumento de salvação, Jonas precisava experimentar essa salvação na sua própria vida. Lá no começo, capítulo 3, verso de número 2, verso de número 3, Deus falou assim: levante-se e pregue contra a cidade de Nínive. Pregue a cidade de Nínive, clama contra ela. Ao mesmo tempo que essa palavra seria uma palavra de juízo, mas seria também uma palavra de misericórdia. O que Jonas fez, meus irmãos? Não foi. Agora vamos olhar para o verso 5, o verso 6 e o verso 7 do capítulo 1. Os marinheiros desesperados, sem saber orar, sem saber a quem buscar, e Jonas lá no fundo dormindo. E o único que sabia a solução para o problema, o que Jonas fez? Ficou quieto. E agora ele chega no fundo do mar, dentro do estômago de um grande peixe, e clama por misericórdia, clama por graça, clama por ajuda. Porque para que a gente possa demonstrar graça, misericórdia e ajuda a alguém, a gente primeiro precisa experimentar isso no nosso coração. Agora você percebe comigo o verso de número 10 do capítulo 2. Um homem que era petulante, um homem que era obstinado, um homem que era desobediente a Deus, agora chega na beirada de uma praia, provavelmente cansado, provavelmente emocionalmente esgotado, provavelmente sujo e imundo, mas tendo experimentado algo no seu coração: misericórdia e graça. Aquele homem chega humilhado na praia,
Deus precisou humilhar ele para que ele entendesse uma coisa: eu sou Deus de misericórdia. Eu sou Deus de misericórdia. Meus irmãos, muitas das vezes, Deus queira que não, mas para que Deus coloque a gente no rumo certo, a gente precisa passar por um tratamento de choque, assim como o profeta Jonas passou. Vamos encerrar? Capítulo 2, verso de número 9. Observe comigo o que o profeta Jonas vai dizer. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Agora preste atenção, irmãos. O que prometi, o que ele diz aí? Cumprirei, porque ao Senhor pertence a salvação. O que ele prometeu que ele ia cumprir? A Deus. Mas para que ele chegasse nesse momento de prometer algo a Deus, e que de fato ele cumpriria, ele precisou passar por um tratamento de choque nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude a não ter um coração obstinado, mas a seguir a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente não precise passar por esse tratamento. Amém? Vamos orar?